Hoje eu vou gravar um pouquinho mais cedo do que eu tô acostumado. Normalmente eu tava Normalmente eu tava fazendo os vídeos por obrigação. Hoje eu tô fazendo esse vídeo por necessidade, porque eu tô com a necessidade de falar a respeito disso. Quando eu comecei esse processo, em relação a principalmente minha autoconfiança, foi algo que eu fechava os olhos e tentava me imaginar como é que eu ficaria se eu tivesse determinado sentimento. No caso, a autoconfiança, como é que eu agiria, como é que seria meu dia e tudo mais. Então eu ficava fazendo isso daí de forma segundo a segundo. Só que eu prestei atenção que eu criei uma âncora muito forte, que no caso foi no dia do sparring, que foi a simulação de luta que tem toda sexta-feira no Muay Thai. Quando eu fui pra lá, como eu acabei... Antes disso eu não tinha uma âncora para poder, uma lembrança assim de sentimento que fosse forte o suficiente para poder, uma lembrança muito forte para eu poder fixar essa parte emocional a essa lembrança. Então eu ficava imaginando como seria. Isso é algo legal, só que é algo que aparentemente se desgasta. Foi o que aconteceu comigo ontem e no caso hoje. Em contrapartida, eu tenho, no caso, na sexta-feira, como eu tava muito bem, eu fui pra luta muito bem emocionalmente. Fisicamente eu tava destruído, até porque eu tava dormindo muito pouco, então... Só que ainda assim eu fui pra luta, sentei, meditei, na meditação só vinha pensamentos de golpes e tudo mais. Daí então eu peguei e fui mesmo assim, e o tempo todo mentalizando o que eu queria sentir e o que eu não queria sentir. A partir do momento que eu fiz isso, eu cheguei lá e me dei muito bem, da forma que eu nunca fiz na minha vida. Nem do professor tomei porrada, então controlei bastante todas as lutas, e todas as lutas que eu fiz, no caso, eu acabei ou batendo ou não apanhando, então pra mim foi um saldo super positivo. E em relação a isso, agora eu tava parando e prestando atenção no seguinte: quando eu ficava imaginando como eu queria me sentir, então eu imaginava como é que eu me sentiria. No caso, eu criei como se fosse uma âncora para mim desse dia, quer dizer, dessa experiência, no caso do Muay Thai. Ela acabou servindo como uma âncora para mim. Ou seja, toda vez que eu preciso me sentir bem, eu não preciso imaginar como é que eu fico bem. Eu preciso somente lembrar como foi que eu fiquei, porque isso é muito mais forte. Então isso acaba me botando numa força, porque, por exemplo, antes eu tava querendo ficar bem emocionalmente para fazer coisas que eu tô acostumado a fazer. Agora eu tô tendo que me preparar para fazer coisas que eu não tô acostumado a fazer, então é algo que é muito mais difícil. Então, isso precisa de um nível emocional muito maior do que eu tava acostumado. Então, usando essa âncora, eu percebi que eu tive força suficiente para poder, inclusive, explorar esse novo. Então, por isso, eu queria compartilhar com vocês exatamente isso, que é outra evolução que eu tive, que no caso eu saí do imaginar um sentimento e colocando ele em prática, ele acabar, no caso, se desgastando. Só que nisso eu já tinha criado a âncora, porque eu coloquei ele em prática.
Então, como eu tive essa experiência, ele acabou servindo como uma âncora. Então, eu no caso acabei indo para outro nível agora, exatamente por conta disso, porque eu tenho uma lembrança de como foi que eu agi quando eu estava me sentindo super bem. Então, isso me deixou de uma forma que estou preparado para o meu dia agora. Mesmo eu tendo acordado 3 horas da manhã, eu passei, sabe, lutando para poder ficar acordado. Porque como eu tenho que fazer coisas novas e muitas coisas novas, então isso é algo que estava me atormentando bastante. Exatamente pelo medo de errar, pelo medo de perder tempo. Só que aí, exatamente por eu me perder do foco do início. Então, eu fazendo essa... Eu tendo essa âncora, pra mim fica muito mais fácil, porque eu lembro de como é que eu me senti fazendo as coisas, tendo certeza absoluta do que eu estava fazendo. Então, se eu mentalizar e fizer do jeito que eu estava fazendo antes, vendo que eu não queria que desse errado, vendo que eu queria que desse certo, e colocando toda a minha energia naquilo que eu quero que dê certo, e sabendo como é que eu vou lidar com aquilo que eu quero que não tenha problema, com aquilo que pode dar problema, só que eu não quero que aconteça. Então tudo isso daí vai poder me preparar. E como eu tenho essa âncora, no caso, se eu me sentir mal durante, eu vou voltar pra como eu tava me sentindo nesse momento. Então vai ser muito mais forte do que eu ficar imaginando. Ah, como é que você se sentiria se você tivesse... Não, não é isso. É como eu me senti. Então é algo que aconteceu. Não é mais o pretérito do... Como é? Não é mais o passado de algo que não aconteceu. Agora é o passado que aconteceu. Então isso é algo muito mais forte, muito mais marcante para mim. E eu percebi que é uma memória que ficou muito... que ela tá muito concretizada. Porque tem momentos que a gente tem fortes emoções, e quando a gente tem fortes emoções, a gente acaba consolidando melhor mais as emoções. Como quando você tem lembranças, por exemplo, de quando você era criança. Então, sempre que você tem algum impacto muito forte emocional, você acaba lembrando muito e acaba lembrando de tudo daquilo. Então foi o que aconteceu comigo, e no caso eu vou usar isso agora para poder construir os próximos passos. E espero que vocês acompanhem, que vocês também coloquem em prática na vida de vocês. Até a próxima!